Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 1, Iniciação. Reencarnação. Processo evolutivo. Após a morte, os seres humanos se encaminham para o mundo espiritual. Lá passam por um longo processo de purificação das diversas transgressões que cometeram no plano material e depois de terem eliminado até certo ponto as máculas, voltam à Terra com um novo corpo. Se tiverem sido pessoas que ao irem para o mundo espiritual se arrependeram no último momento, com a firme convicção de não mais incidir no erro, reencarnam sem saber que foram mais na vida anterior e agora só vão praticar o bem. Consequentemente, evoluem atingindo um nível mais elevado de consciência. Reencarnações prematuras. Muitos dos que morrem nunca acreditaram na sobrevivência da alma e, por isso, não conseguem viver tranquilamente no mundo espiritual, o período necessário de aprimoramento. Por causa desse apego à vida material, reencarnam antes de estarem suficientemente purificados, trazendo consigo um saldo de muitos pecados e impurezas, que terão de ser eliminadas no mundo da matéria. Nos casos de reencarnações prematuras, as pessoas têm, de um modo geral, um destino infeliz. Assim acontece porque ainda carregam uma quantidade significativa de máculas e pecados de vidas anteriores. É por isso que há no mundo gente boa enfrentando sérios problemas, tanto de ordem física quanto espiritual. Embora houvessem tomado na encarnação precedente a firme decisão de nunca mais pecar, mesmo assim, por terem renascimento prematuro, não houve tempo suficiente para eliminarem as máculas anteriormente contraídas. Todavia, como se propuseram a só praticar o bem, esse pensamento ficou-lhes gravado na alma. É por isso que, após um período de sofrimentos durante o qual as nuvens são dissipadas, muitos podem tornar-se repentinamente afortunados. Há diversos exemplos de casos em que, depois de vários infortúnios, as pessoas passam a usufruir de grande felicidade. Causa da infelicidade na atual vida terrena. Naturalmente, todo o processo de purificação gera sofrimentos. Daí a razão de muita gente bondosa que jamais cometeu pecados na sua atual vida terrena ser infeliz. Também pelo mesmo motivo se explica o fato de várias pessoas nascerem cegas, surdas ou aleijadas. É que na vida anterior tiveram morte violenta e agora reencarnaram prematuramente, sem terem completado no mundo espiritual o período necessário à sua recuperação integral. Outro ponto interessante a ser considerado é que diversos recém-nascidos têm feições enrugadas, como as de um ancião. Somente depois de 2 ou 3 meses após a sua chegada à Terra, adquirem a fisionomia de bebê. Esse fato se explica por terem, na vida anterior, atingido uma idade bastante avançada. Respeito aos mortos. Desde épocas remotas existe o preceito segundo o qual não se deve censurar aqueles que já morreram. Para ilustrar esse fato, vou relatar algo que ocorreu comigo há algum tempo. Certa vez, minha esposa sofreu uma séria convulsão estomacal, contorcendo-se em dores horríveis. Ministrei-lhe e chorei, mesmo assim o problema não foi sanado. No local onde a dor se manifestava, formou-se uma bola de mais ou menos 3 centímetros de diâmetro que subia até a garganta. Chegando a um determinado momento, ela deu um grito enorme, dizendo que não estava aguentando mais. Nesse instante,
Percebi tratar-se de um encosto e perguntei-lhe quem era. Embora quisesse responder-me, não conseguia emitir palavra alguma. Então lembrei-me de alguém que havia morrido há pouco tempo de uma doença cerebral. Tendo obtido resposta afirmativa, procurei saber, através de diversos meios, qual o motivo de ter esse espírito encostado em minha esposa. Depois de alguma insistência, descobri que eu havia tecido, após a morte dessa pessoa, alguns comentários pouco caridosos a respeito de sua conduta terrena. Eu havia dito que essa criatura, quando viva, fizera muitas coisas negativas. Após ter clara consciência do meu erro, pedi-lhe perdão e prometi nunca mais tecer qualquer tipo de crítica à sua postura enquanto vivera na terra. A partir de então, o espírito ficou satisfeito e agradecido partiu. Imediatamente, minha mulher voltou ao normal. Desapego. Na maioria das vezes acontece de as pessoas que morrem, embora estejam recebendo jorei, não conseguirem unir-se a Deus do fundo do coração, porque ainda existem determinados pontos de fé nublados por alguma impureza. É extremamente importante que, ao morrer, todos os episódios relacionados à parte material sejam deixados de lado. Dessa forma, a vida terá salvação, mesmo parecendo ser impossível. Se uma Meritô não tiver também bastante fé nos momentos de um estado crítico de perigo, poderão surgir dúvidas muito facilmente e nessa hora, como consequência dessa situação de descrença, romper-se-á o elo de salvação que o unia a Deus. Atenção redobrada, portanto, em todas as situações de instabilidade ou risco. Vida e morte de Mameritô. Deus, ao criar o homem, deu-lhe como missão servir na obra para o estabelecimento do reino do céu na terra. Então, quem conseguir trabalhar de acordo com a vontade do Pai, torna-se uma pessoa importante e útil ao trabalho divino. Por isso, Deus o protege ao máximo para que não sofra doença alguma e usufrua de uma vida longa, obtendo como resultado condições de dedicar durante muitos anos. Às vezes, contudo, acontece de uma Meritô morrer cedo e inesperadamente. Tal ocorrência advém da maneira errada de pensar e agir, desobedecendo a lei do Criador. Nessa circunstância, não resta para Deus outra alternativa senão tirar-lhe a vida. Nada de errado, porém, existe naquilo que Deus faz. Pena é o ser humano não perceber a verdade antes dos acontecimentos e até mesmo depois não conseguir aceitar a lógica divina. Muito obrigada a todos. Uma boa noite.